Graça e paz. As crianças podem agora, juntamente com os adolescentes, enquanto isso, você vai abrindo sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Esta carta, que pela graça de Deus foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, preservada pelos séculos, pelo poder de Deus, e que nós estamos meditando, andando aqui a passos lentos, sobre as verdades, esta carta que é o retrato claro da excelência de Cristo. Ainda estamos nesta parte introdutória, quando o apóstolo Paulo está falando, no verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Já estivemos aqui abordando a questão de dar graças, que é uma das partes da oração. O coração que não é agradecido, ele é reclamante, murmurante, reivindicante. Paulo começa dizendo: damos sempre graças a Deus, todas as vezes que oramos por vós. E orar é algo que Deus faz nos nossos corações. Matthew Henry, ele diz o seguinte: quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias a seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-lo a orar. Spurgeon dizia que a oração é como o pombo-correio, que vem do céu e volta para o céu. A oração vem de Deus e volta para Deus. Vimos domingo passado aqueles 6 pontos que Jesus apresentou sobre a questão da oração, que são importantes. Apenas para relembrá-los, é que a oração não é um assunto de vitrine, não é assunto de passarela. Não devemos ostentar a ideia de que nós somos homens e mulheres de oração publicamente. Eu sei que eu gostaria muito de ser um homem de oração. E peço a Ele que o dom da oração me seja conferido cada dia. Lembro-me de uma vez que, na afoiteza da juventude, eu fiz uma coisa que não faria hoje, apesar de continuar pensando assim. Eu não seria tão deselegante como fui naquela ocasião, quando aquela senhora, falando com voz em trêmulo, a voz em vibrato, aquela voz cavernosa de alguém que gosta de mostrar que tem espiritualidade,
que ela era uma mulher de muita oração. E fez levantando a saia ligeiramente, porque usava uma saia muito longa, em virtude de seu sistema de usos e costumes, porque muitos acham que a religião está do lado de fora. Levantou ligeiramente para mostrar a calosidade dos seus joelhos. E eu pedi que ela pusesse a língua para fora e mostrasse. Põe a sua língua que eu quero ver. E ela ficou meio assustada, mas porque eu digo, eu quero ver o tamanho. Hoje eu não faria mais isto. Mas, às vezes a gente blasona, a gente gosta de contar coisas que valorize nossa imagem de que nós somos pessoas de oração ou pessoas espirituais. A oração não se exibe, ela não vai para os cantos das praças para ser vista pelos homens. Ela é uma atitude de solitude, de intimidade, de quarto trancado, fechada a porta, lugar da intimidade. Antes de ser pública, não estamos negando que deva se fazer orações públicas, mas antes de ser um ato visível, a oração precisa acontecer na recâmara da intimidade, onde o homem e Deus estão juntos. Também Jesus mostrou que a oração deve ser destituída de chavões, de repetições, de clichês, estas coisas pré-fabricadas. Vai ser uma conversa, um diálogo de filho para pai. Aliás, alguém disse que as Escrituras são a carta do pai para os filhos. As Escrituras são a carta do pai para os filhos. E a oração é a resposta do filho para o pai. Enquanto as Escrituras falam de Deus para nós, o Deus falando conosco, a oração somos nós falando com Deus. Nós filhos. É bom que a gente faça um parêntese aqui. Filho de Deus. Não é toda pessoa que nasce nesse mundo. Todos nós somos criaturas divinas. Deus ama as suas criaturas. Filhos são aqueles que foram regenerados através de Jesus Cristo. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É preciso nascer de novo para ser filho de Deus. E Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer a nossa morte, desmanchando ali na cruz aquela influência do pecado de Adão e fazendo brotar da tumba da ressurreição uma nova vida capaz de nos regenerar e capaz de fazer com que nós sejamos filhos que conversam com o Pai. Então não precisa usar de chavões. Jesus também falou que a oração deve ser feita com fé. E a fé precisa da palavra de Deus. Porque se
Existe fé porque existe palavra de Deus, assim como se existe visibilidade é porque existe luz. Sem luz, ainda que os nossos olhos sejam perfeitos, nós não conseguimos ver. E sem a palavra de Deus, ainda que tenhamos bons propósitos, não temos fé. Porque a fé se baseia na palavra de Deus. Então, é preciso da palavra e a fé consequente mesmo. Orar a palavra de Deus. Ou seja, andar sobre a palavra para que ela nos conduza nessa intimidade com o Pai. A oração deve ser persistente. Muitas vezes nós oramos tão rapidamente e deixamos aquilo. Eu não estou dizendo que a gente deve ficar ali insistindo, mas nós devemos orar como nós citamos naquela ocasião, como disse Rees Howells, orar até que o nosso coração encontre descanso de que aquele assunto não nos pertence mais, mas está nas mãos do Pai. Então nós saímos do campo da petição para ações de graças. E finalmente Jesus disse que a oração deve ser feita em seu nome. Sempre que nós nos dirigirmos ao Pai, devemos fazer em nome de Jesus. Porque é pelos seus próprios méritos que nós somos atendidos. Alguém disse que a oração é um trabalho feito a 4 mãos. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o outro filho, o filho que ora. O filho regenerado. É uma intimidade de 4. Falamos que orar as Escrituras é você abrir a palavra e orar com o trilho da palavra. Você tem que colocar o trem naquele trilho e andar por cima das palavras da palavra, enquanto você está orando a palavra de Deus. Orar é o diálogo da comunhão do Filho com o Pai, mediante Jesus Cristo. Falamos um pouco sobre as mantras, os mantras, as formas de reza, as formas repetitivas que muitas vezes nós usamos e que não tem valor nenhum. Elas são para a mente, sim. Para desencadear o poder latente da alma é maravilhoso. É ótimo. Para usar a força kundalínica é extraordinário. Para fazer com que o poder de He-Man se manifeste é o caminho. Use bastante mantra e você vai sair dali fortalecido com esses poderes e você vai fazer coisas extraordinárias, assim como Janes e Jambres fizeram no templo de Moisés. Eles resistiram a Moisés usando os poderes latentes da alma. Agora, Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Em Mateus capítulo 9, quando os discípulos queriam conhecer um pouco sobre o que é oração, Jesus ensinou aquilo que muitas vezes nós rezamos. Esta oração não é, por favor, uma reza. Qual é a diferença entre reza e oração? Reza é uma repetição contínua. Oração é uma conversa. É uma conversa que tem uma forma.
Essa oração é a forma de uma conversa, ou é o esquema de uma conversa. Aqui nós temos o esboço que Jesus nos colocou de como orar. Ele é dividido em 4 partes, com 7 objetivos. Nós vamos ler os versos 9 a 13. Mateus 6, 9. Eu estava falando o quê? Mateus 9, não foi? Eu vi que vocês estavam... Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nós encontramos os elementos que compõem uma oração. Jesus ensina os seus discípulos a orar, focalizando antes de mais nada a adoração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. É conversa de filho com pai. E é conversa de filho com pai para adorá-lo. Só Deus merece e deve ser adorado. Há poucos dias, nesse processo de educação a respeito das palavras, uma senhora da nossa comunidade falou assim: eu adoro este bolo. A filhinha dela, que está aprendendo a palavra, diz: mamãe, nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos das coisas. A senhora não repita mais que a senhora adora bolo, porque nós só podemos adorar a Deus. Que Deus dê graça, que isto não fique apenas no nível do intelecto, mas que nos dê o senso de adoração realmente. Adorar é projeto de Deus para o homem e do homem para Deus. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Pai, santificado seja o teu nome. Não sou eu que vou santificar o teu nome, mas és tu mesmo que santificas o teu nome na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida dos meus inimigos, na vida do mundo, na vida da política de Londrina. Santificado seja o teu nome. O Senhor me deu cabeça para pensar e eu preciso que tu me des graça também para eu viver. Santificado seja o teu nome. Adoração. Segundo ponto da oração é a submissão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aqui, anque opus e que labore est. Sabe o que significa? Tradução do professor Ataliba. Anque opus e que labore est, no bom português, é aqui onde a porca torce o rabo. É aqui que o negócio espana, sabe? Seja feita a tua vontade. Até que eu estou disposto a dizer: Pai, que tu santifiques o teu nome, mas seja feita a tua vontade. Eu gostaria tanto que minha vontade fosse feita. Eu agora tenho que me submeter à tua vontade. E ainda que eu tenha que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está.
seja feita a tua vontade. As nuvens negras e a dor em mim, eu não compreendo, não sei seu fim. Há muitas coisas a esclarecer, mas sei que um dia hei de saber. E nós vamos falar de um porvir de amor, nós vamos conversar, eu e o Senhor. Tenho 1000 perguntas a lhe fazer, mas uma coisa eu tenho que aprender, é depender da soberania de Deus. O Senhor é que tem as cartas na mão, não eu. O Senhor é quem decreta a vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Eu não sei, eu não compreendo, mas eu me quedo. E eu digo, e aqui, que a oração amarra. O terceiro aspecto são as petições. Então a primeira é a adoração, a segunda é a submissão, a terceira são as petições. As petições, elas estão divididas em 3 categorias: pão, perdão e proteção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pão. Mas por favor, não pense que isto é farinha de trigo. Isto é maná. Qual é a diferença de pão de farinha de trigo e pão que desceu do céu? É que pão de farinha de trigo é feito por mim, e maná desce do trono da graça de Deus. Maná significa Deus alimentando o seu povo com a sua graça. Cristo, o pão que desceu do céu. Pão, alimento da alma, não é o que eu faço para me satisfazer, mas é aquilo que Deus fez em Cristo para saciar a fome da minha alma. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná não podia ser apanhado para amanhã, a não ser no dia 6º, para que no 7º dia, no descanso, a pessoa não trabalhasse representando Cristo como aquele que satisfaz plenamente. Mas era para cada dia. Jesus disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Não adianta atravessar a ponte antes de chegar nela. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o elemento pior no campo da oração, que é ansiedade. Aqui está a questão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pela manhã tivemos um estudo bíblico, um estudo histórico, um estudo... Não foi um culto à personalidade. O pastor Júlio foi muito feliz na abordagem que ele fez do legado do pastor Abu Shaim. E uma das coisas que ele tocou foi que o pastor Abu Shaim, um dos legados dele foi a sua vida devocional. Como ele amava a palavra de Deus e a comunhão com Deus. E isto me tocou profundamente hoje pela manhã. Mais ainda, homens que trilharam e que trilham o caminho da intimidade com Deus. Nós precisamos aprender a comer pão fresco, aquele que sai da boca de Deus. Nem só de pão, disse Jesus a Satanás, quando Satanás queria lhe oferecer uma mesa a qualquer custo. Já que você está com fome, faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Não é a palavra que saiu da boca de Deus, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Lendo uma mensagem essa semana a respeito da palavra da ressurreição, ele disse, um texto de Watchman Nee, ele dizia mais ou menos assim, que nós devemos ler a Bíblia
e que o Espírito Santo faça com que a palavra ressuscite, ou traga o vigor da ressurreição, e não simplesmente a mera letra do passado. Que ela tenha a vida fresca daquela madrugada de ressurreição. É a palavra viva de hoje que vem alimentar a nossa alma. Isso faz parte da oração. Enquanto oramos a Bíblia, enquanto oramos com a Bíblia, Deus vai nos trazer o pão nosso. A segunda questão é o perdão. E perdoa as nossas dívidas. Aqui há uma certa dificuldade na compreensão. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoa as nossas dívidas de tal modo que nós possamos perdoar aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados de tão profundamente que assim nós também tenhamos adquirido aquele mesmo caráter de perdoar aqueles que nos ofendem. O Senhor, que é o Deus da graça, sabe como fazer isto no meu coração. Queridos meus, viver sem problemas neste mundo é impossível. E viver guardando ressentimento neste mundo é insuportável. Se você não aprender com o trono da graça a andar dentro do caminho do perdão, a sua vida vira uma desgraça. Perdoar é condição divina, mas também é sine qua non para a subsistência de qualquer pessoa. Se não perdoarmos, não vamos viver, vamos vegetar. Até que eu perdoo a ele, mas eu não me perdoo. Oh, justiça própria terrível. Eu até me ponho numa posição de perdoar aquele que me ofende, porque eu estou ali numa capacidade de ainda exercer a minha justiça, eu o perdoo. Mas eu me perdoar é mais difícil do que perdoar os outros. Porque aí eu tenho que reconhecer que realmente eu pisei na bola. E que sou um fracasso e não tenho nada para oferecer. Larry Crabb, no seu novo livro sobre conversando, a conversa da alma, ele trata exatamente deste egocentrismo. Ele fala sobre egoísmo, que é aquilo que a gente faz externamente. E o egocentrismo, aquilo que a gente faz internamente, que ninguém vê, mas que a gente faz para ganhar de alguma maneira uma projeção espiritual. Até mesmo a valorização do aspecto de perdão. Eu estou perdoando você porque eu sou melhor do que você. Eu sou mais capaz de perdoar você. Mas eu me perdoar é tão difícil. É tão difícil. E eu tenho sofrido com isto. Porque na minha cabeça, quando eu falho, e é sempre, eu não deveria falhar. E como é que eu posso admitir que eu fracassei? Perdão, perdão. Mas Jesus vai na terceira petição dizendo: nós temos a nos cercar com pedras escorregadias, o maligno que nos tenta de todos os modos a pisar em falso. Então ele livra-nos do maligno, livra-nos de quando estivermos passando no meio da tentação, nós cairmos na tentação. E petição por proteção divina. Isto aqui é um fato muito importante, porque nós, quando não oramos, denunciamos a nossa autossuficiência. E quando oramos, refletimos a nossa
dependência. A falta de oração é uma clara evidência de que nós somos donos do nariz. A oração significa que nós precisamos dele. Guarda-nos, o maligno está aqui, a nos rondar a todo instante. Se não for pelo Senhor, eu estou ralado. Tem misericórdia de mim. Essas são as 3 orações que Jesus está colocando. Primeiro, adoração. Segundo, submissão. Nas orações, pão. Cristo como nosso alimento. Perdão como consequência deste alimento que é Cristo, a vida dele em nós. E a proteção diante de um mundo que jaz no maligno. E termina a oração dizendo... Como é que termina a oração? Eu já até esqueci. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o louvor. É você voltar para reconhecer que não existe nenhum poder que nos pertença. Que não existe nenhuma glória que nós mereçamos. Que o reino é de Deus, que o poder é dele, que a glória é totalmente para ele. E nós saímos da presença, ou saímos desta posição de querer reivindicar qualquer direito, ou querer merecer qualquer coisa. Precisamos aprender a orar, exatamente porque não sabemos orar. Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo tem que entrar nesse assunto da oração, porque nós não sabemos, e não sabemos mesmo orar como convém. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não adianta. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. E depois o apóstolo Paulo diz assim: nós não sabemos orar como convém. E se alguém em algum lugar se apresentar como expert em oração, você duvida disso. Aquele é um homem realmente que sabe orar. Pode saber que ele não sabe. E se alguém é uma pessoa que pode ser considerada um instrumento de oração, é o Espírito de Deus que está orando através dele. Porque nós não somos capazes de orar. Mas por isso mesmo continuamos diante do grande mistério. Aquilo que eu domino perde o encanto para mim. Existe uma curva em que Paul Hersey, um estudioso do comportamento, mostra que você enjoa. Ele chama de o abandono da profissão. Esta curva de Gauss, que ela mostra esse movimento do sino, quando ela atinge o ápice, ou seja, quando você domina qualquer profissão, você enjoa daquilo que você está fazendo. Aí você quer mudar. Quando você se torna douto naquilo que você faz, você perde o encanto. Aí quer fazer qualquer outra coisa diferente. Se alguém soubesse orar, perderia o encanto da oração. Se alguém controlasse Deus, Deus deixaria de ser o eterno enigma da fé. Ele vai ser sempre o escondido. Eu não posso jamais, em tempo algum, dizer que eu conheço Deus. Este é um conhecimento cada vez maior, e quanto mais eu o conheça,
menos eu vou ter a noção de que realmente o conheço. E quanto mais você e eu orarmos, será por graça do Espírito Santo, e menos nós vamos saber que somos pessoas de oração. Se alguém se acha com muita fé, duvide da fé dele. Se alguém se acha que é pessoa de muita oração, pois desconfie de que ele realmente esteja orando. Tanto é que orar é sem cessar. Alguém diz que esse sem cessar não significa não parar nunca, mas significa como os dormentes de uma estrada de trem. A cada tantos metros tem um dormente. E enquanto aquela estrada não acabar, tem um dormente. E a oração sem cessar é assim. Você não para enquanto você não chegar no fim da estrada. Agora, eu não sei pedir. E quando eu peço, meto os pés pelas mãos. Tiago capítulo 4, o verso 2 e 3, mostra exatamente isto. Como nós somos incapazes de pedir. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando pede, não pede. E quando pede, pede para se lambuzar. Acaba vendo que o pedido nada mais era do que uma bobagem. Eu não sei orar, eu não sei pedir. Eu preciso de Ti, nesse campo da oração. Eu preciso de mais da Tua graça aqui, nesta obra de oração. Já que Paulo diz assim, todas as vezes que eu oro, como é que Paulo orava? Como é que este homem foi considerado um homem de oração? Porque ele orava. Nós citamos aqui o Dr. Shedd, na semana passada, quando ele disse que antigamente as pessoas levavam horas orando, pareciam minutos. Hoje em dia nós oramos minutos que parecem horas. Nossa oração rapidinha, mas ela é uma coisa assim, parece que não acabou e não temos mais nada e não sabemos orar, por isso não sabemos mesmo. Pai, eu estou aqui nessa escola, eu preciso da Tua graça nesta oração. Mas vamos verificar em Filipenses capítulo 4, verso 6, como que Paulo fala aqui sobre essa questão da oração. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Essa palavra, não andeis ansiosos. Ninguém neste mundo está isento de que a ansiedade bata a porta de sua casa. A ansiedade é a antítese da fé. Se luz ou trevas é a antítese da luz, eu diria que o contrário de fé é a ansiedade. A não fé. Porque significa que eu estou querendo fazer aquilo que depende somente de Deus. Quando eu estou ansioso, significa que eu quero fazer com que o motor de Deus funcione
do meu modo. E ele começa dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. E entra então com o assunto: em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus. Lembra-se que a oração é com o Pai. Diante de Deus. O quê? As vossas petições. Quais são as petições? Pão, perdão, proteção. E outros assuntos de intercessão. Nós vamos colocar diante dele, até percebermos que aquele assunto não está mais nas nossas mãos. Eu estou com a minha valise aqui, com 100 mil reais. Vou botar um pouco mais. 500 mil reais na minha valise. Eu estou andando na Praça da Sé. Pronto. Agora você me viu. Eu estou andando na Praça da Sé com uma valise com 100 mil reais. Pergunta como é que eu estou. Pergunta como é que eu estou. Medo, ansiedade, preocupação até a raiz do cabelo. Aquele dinheiro não é meu, eu tenho que dar conta. Eu vou andando ali, em direção, até que eu chego no banco. Me dá um banco aí, para eu não dar o meu. Banco do Brasil, tá bom. Esse é do governo. Aí eu chego lá no Banco do Brasil e entrego a moça, ou o rapaz, o caixa, aquela importância, ele conta e me dá um papelzinho, depósito. Eu saio dali. Que preocupação eu tenho mais? Agora o assunto não é mais meu, é do banco. Se roubarem, é o banco que tem que dar conta. Rees Howell disse: você tem que orar até que você perceba que depositou no caixa de Deus a sua oração, a sua preocupação. Não andeis ansiosos. Ninguém fica, a ansiedade bate na porta, que você faz? Corre logo diante de Deus, conta tudo. E se ela voltar, volta e conta de novo. E se ela voltar, volta e conta de novo. Até que você perceba, por ato de fé na palavra de Deus, que aquilo pertence agora a Deus, não é mais seu. Está nas mãos dele. Isto eu ouvi hoje de uma mãe. Esta mãe me contou hoje pela manhã. Ela tem tido, temos uma luta espiritual com sua filha. E hoje, por mais uma vez, a sua filha tomou um outro rumo e ela disse assim: mas ela está nas mãos de Deus e o meu coração está encontrando descanso, porque ela pertence ao Senhor. As circunstâncias dizem exatamente o contrário. Nada favorável. Mas eu não posso olhar para as circunstâncias, porque eu tenho que olhar para aquele que tem a chave do mistério na mão. E às vezes determinada coisa está acontecendo com um propósito. Então ele está nos chamando a atenção aqui sobre essa questão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lança a sua ansiedade sem: ó Pai, minha ansiedade está aqui porque eu estou querendo fazer com que o Senhor funcione de acordo com o que eu acho. Eu quero confessar que eu estou ansioso, preocupado. Isso já é parte da intercessão, da oração, pela própria ansiedade. Está aqui diante do teu trono de graça esse problema. É filho drogado, é marido ruim, é mulher errada, é doença, é isso, é aquilo outro. Como é que nós vamos fazer? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações.
com as vossas petições, com orações, com súplicas e com ações de graças. Olha a sequência. Oração, aquele momento que Jesus colocou ali, o que é uma oração? Adoração, submissão, petições e louvor. Súplicas estão colocadas diante dele, mas lembre-se, Paulo começa, damos graças, com ações de graças. E se nada der certo, obrigado. Eu ontem, passando em casa da dona Yolanda, nós estávamos recebendo um dos presentes. Dona Yolanda sempre, cada ano, ela lembra dos nossos filhos no aniversário, faz um bolo, e fui lá buscar. E ela estava nos contando de uma coisa assim tão interessante. Quando ela foi fazer a cirurgia para fazer um problema aqui na sua carótida, que estava tendo entupida, e o médico não pode tomar anestesia. Ela faz 21 anos que toma remédio para o coração, não pode tomar anestesia geral. E todo mundo preocupado, e ela disse: pai, quando o doutor Junot, que foi operá-la, chegou lá, como é que a senhora está? Eu estou bem, graças a Deus. E ela orou para o pai: se for hoje, eu vou acordar na tua casa. E se não for, eu vou acordar aqui e vou ficar aqui. O assunto está entregue. E aí, depois que fez a cirurgia, daqui a pouco, quando abriu os olhos, diz: eu acordei aqui ainda. É que ele me quer aqui. Porque oração significa lançando a ansiedade diante dele. O que eu posso fazer? Se ele quiser me levar, eu vou para a casa dele. Se ele não quiser, eu vou ficar aqui o tempo que ele quiser, para que ele seja glorificado. Ainda temos algumas coisas para fazer, e está lançado nas mãos dele. O que adianta ficar nervoso? Outra coisa, gente, sabe o que a gente perde muito tempo orando pela gente, pelo umbigo. A gente ora tanto pelo sapato. E ele disse assim: olha, ore por aquele outro, ore pelos outros, ore mais pelos outros. Rees Howell disse: Deus mudou a minha visão da oração quando eu comecei a orar pelas outras pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 3. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Uau! Diz que aí está o mapa da questão: orar em favor de todos os homens, das autoridades, orar em favor do Nedson, orar em favor do Lula, orar em favor do Requião. Mas, Senhor, que tarefa! O Senhor nos deu uma tarefa extraordinária. Bendito seja o Deus que nos chamou para orar por homens que às vezes nós não concordamos com eles. Não é para orar por aqueles que nos favorecem, para orar em favor de todos os homens. Orar em nome do Pai, por meio do Espírito Santo, orar ao Pai em nome do Filho, por meio do Espírito Santo. Orar sem ansiedade, colocar todas as petições diante do Pai. Orar o tempo todo, sem cessar. É uma tarefa maravilhosa. E Deus mudou a vida de Jó quando ele orava pelos seus
amigos. E que amigos Jó tinha. Jó tinha. Não é Jotão, não. Que amigos. Quem tem amigos iguais àquele não precisa de inimigos. Jó 42, verso 10, mostra que Deus mudou a vida de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Eita, eu sei que gente, os egoístas vão logo dizer assim, opa, eu vou começar a orar porque ele vai dar o dobro. Mas é aquela história do camarada que o gênio apareceu para ele e disse assim, olha, veja bem, eram dois sujeitos, eu vou dar o dobro daquele que pedir primeiro. Se você me pedir uma fazenda, eu vou dar o dobro para o outro. Se você me pedir um navio, eu vou dar o dobro, vou dar 2 navios para o outro. E assim, você só tem direito a fazer um pedido. E agora? Ninguém queria pedir, porque se o dobro vai para o outro, eu não quero pedir nada. E o gênio diz, olha, o tempo está acabando, vamos logo. Aí um virou e disse assim, eu quero, o que você quer? Eu quero que você me segue um olho. É assim que os homens pedem. Eu não posso admitir que o outro esteja melhor do que eu. Não, de jeito nenhum. Orar para que o outro tenha o dobro da felicidade que eu tenho. Que ele tenha 2 carros. Eu só tenho um e o meu é velho e ele tem 2 novos. Que ele tem... Isso não cabe. Isso tem que ser graça de Deus para nós aprendermos a orar pelos outros. Mas Deus mudou a vida de Jó. M. Bounds disse o seguinte, falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus sobre os homens é algo ainda maior. E maior quando nós falamos a Deus sobre os homens, para que eles sejam maiores do que nós. Deus abençoa o irmão, que ele seja, oh Pai, queridos, nós estamos aqui diante de uma coisa importante. A oração não é uma arma colocada na nuca de Deus, tentando convencer Deus, nem um poder para mudar os outros. A oração é antes uma disposição da graça de Deus, para que Deus nos mude, e a fim de que nós possamos depender inteiramente dEle. Paulo orava pelos outros. Desde que eu ouvi, eu tenho orado por vocês. E aqui nós terminamos esse ponto para entrar. Para que você orou? Por causa da fé, por causa do amor, por causa da esperança, por causa do maior patrimônio que Deus tem para nós. Que o Senhor nos dê a graça de sermos homens de oração, mulheres de oração, dirigidos pelo Espírito Santo, falando com o Pai, em nome do Senhor. Este quarteto afinado